Mas, afinal de contas, o que que é o banco como serviço? Como é que você explicaria isso para nosso público, o pessoal que está nos ouvindo aqui, dando exemplos, né? Como é que isso... Porque, assim, tudo que a gente já falou até agora só também está sendo possível por essa ideia do banco como serviço. O que que é o banco como serviço? Como é que ele funciona? Se puder dar alguns exemplos, acho que seria bem legal. Eu gosto de pensar no banco como serviço, ou todas essas soluções de serviço, como o faqueiro da sua casa. Você abre o faqueiro, você tem garfo, você tem faca, você tem a escumadeira, você tem uma colher de pau, você tem uma série de coisas. E você não usa todos ao mesmo tempo. Conforme a receita ou aquilo que você está fazendo, você tem uma necessidade. Então você vai lá, escolhe o que você quer e usa. Eu diria que o banco como serviço é a mesma coisa. Então, eu quero um serviço, eu quero oferecer um serviço de wallet. Eu vou lá, pego nessa gaveta o serviço de wallet. Utilizo esse serviço, geralmente prestado por uma outra empresa, presta esse serviço, eu me plugo apenas no serviço de wallet. Eu quero oferecer um serviço de pagamento. Vou lá e plugo no serviço de pagamento. Eu quero oferecer um serviço de crédito. Quero oferecer crédito para meus clientes. Eu vou lá, junto com a escumadeira, lá, tá do lado, pego esse serviço de crédito e plugo nas minhas experiências. Então, isso modularizar, é um banco modularizado, onde eu posso utilizar esses módulos conforme a necessidade, né, que eu tenho para oferecer isso para meus clientes também. E por que que como serviço, assim, vamos tentar desmembrar essa palavra como serviço, né? Porque a gente está muito assim, eu acho que o senso comum tem uma coisa de produto e serviço, né? Essa separação. O produto, na discussão econômica geral, assim, como uma coisa que é, digamos, concreta, né? Que é materializável, e o serviço como o profissional que vai prestar um serviço, né? Então, pensa aí todas as áreas de serviço que a gente tem até uma vertical no nosso PIB que é a área de serviços, né? Então, todos os profissionais liberais, lá, o advogado, o dentista, o cabeleireiro, tem muito esse senso comum, mas aqui a gente está falando de outra coisa, né? Essa palavra como serviço aí, ela entra num certo outro contexto. Bom, Cabral, então vamos lá. Eu não vou responder essa, eu jogo de volta para você. Como que você explica serviço? Boa, tá bom, então vamos lá. É, A gente tem que. Eu acho que o termo serviços está aqui em oposição a alguma coisa que não funciona por on demand, né? A palavra serviço está muito ligada a uma demanda específica em um determinado momento, em requisitar um recurso, uma ação, um, uma, um esforço específico em determinado momento de tempo, usando esse recurso, esse propriamente serviço, só para aquela circunstância em que ele está sendo requisitado, e muitas vezes o mercado enxerga isso ou precifica isso por essa situação específica onde aquele recurso está sendo usado. Compliquei demais aqui, né? Eu vou tentar traduzir isso pegando um exemplo do próprio mundo digital, aí, do mundo do software, né? Você pode ter, por exemplo, no seu computador, um aplicativo instalado para editar foto. Então, você vai lá, baixa o aplicativo, instala no seu computador e ele funciona. Ou você pode ter uma assinatura de um aplicativo para edição de fotos que funciona o aplicativo no seu navegador web, por exemplo, né? E esse segundo exemplo, esse produto que você tem que ir lá, ligar o seu navegador web e fazer o login e usar o editor de foto, é o como serviço. Ou então, vamos dar um exemplo do e-mail, que acho que todo mundo usa o e-mail como serviço, né? É, Lá nos primórdios da criação da ferramenta de e-mail, quando você precisava de um e-mail, você tinha que contratar um produto que praticamente, ou instanciar um produto que praticamente criava todos os serviços que o e-mail precisa para funcionar
num servidor ou no seu próprio computador, né? Estou falando, assim, coisa de 30, 40 anos atrás, ou seja, você precisava ter um servidor de e-mail funcionando na sua máquina, ou ter pelo menos acesso ao servidor, né? Isso tinha que ser um serviço seu, e você precisava de várias aplicações para poder enviar uma simples mensagem, né? Muita gente já deve ter usado, por exemplo, o próprio Thunderbird ou o Outlook da Microsoft para enviar e-mails. Ou seja, a gente precisava ter todo o controle da aplicação, a instalação, tudo que aquilo precisava para funcionar de nossa própria posse, para que fosse possível operar um simples envio de e-mail, por exemplo. Com a evolução das coisas, se criou o conceito de software como serviço. Então, vamos dar o exemplo aqui do e-mail do Google, né? O Gmail. Eles não estão pagando nenhum jabá aqui para a gente, tá, pessoal? É só um exemplo. Mas estamos abertos a propostas, Exato. pessoal. Se o Gmail quiser pagar aqui para a gente um o advertising, a gente aceita. Como é que as pessoas enviam e-mail umas para as outras, né? Via webmail. Então elas entram lá no navegador, digitam gmail.com, logam com o e-mail e a senha delas, e elas têm toda uma aplicação funcional para enviar e-mails umas para as outras, né? Basicamente funciona assim. Isso é o e-mail como serviço, digamos, que dava para fazer usando o Thunderbird ou o Outlook antigamente também, mas na ponta do servidor era como serviço, na ponta do cliente era o software instalado lá na sua máquina. E hoje você não precisa mais disso. Se entrar no computador que não tem Outlook, não tem Thunderbird, você consegue enviar um e-mail? Consegue. Você entra lá no navegador web, entra com seu login e senha no endereço de e-mail como serviço e manda. Agora, o banco como serviço, ele se aproxima muito disso, né? Se antes, para ter uma operação bancária, como você mesmo disse, né, Gustavo, você precisava ter um mainframe, ter uma infraestrutura própria de computadores, de servidores, todo um setor de compliance. Se você precisava ter todo o arcabouço ali de instituição financeira, um economista com diploma, o cara, um cadastro no Banco Central, aprovação de regulação no Banco Central ou em qualquer instituição de regulação do sistema financeiro nacional. Se antes você precisava começar o jogo com um caminhão de equipe, recursos, dinheiro, se antes você precisava de tudo isso, hoje você só precisa de uma empresa que tenha tudo isso já pronto e que possa te fornecer isso via API, via um conjunto de APIs, ou via algum sistema que você possa fazer login, criar usuários, login sem aí instanciar a operação ali no browser, né, no navegador web, enfim. Depois a gente vai ter que explicar a API aqui também uma hora, né, nesse canal, porque nem todo mundo sabe o que é isso. Mas basicamente, hoje você pode ter um conjunto de ações via protocolos digitais que trafegam na internet e usar isso no dia a dia sem nenhum tipo de fricção, sem nenhum tipo de tração como existia ou como era necessário há até pouquíssimo tempo atrás, né? Estamos falando aí coisa de 10 anos atrás, mudou tudo e está mudando cada vez mais. A gente está vendo cada vez mais opções de banking as a service, né, de banco como serviço, de crédito como serviço. E acho que o tema aqui é esse, ele está muito quente. A gente vai buscar cada vez mais trazer pessoas para falar sobre isso, para entender também como é que no Brasil os diferentes empresas e setores têm se encontrado nesses caminhos e buscado coisas novas para aproveitar tudo isso, né? Boa, boa, Cabral. Aproveitando já que você falou de API, eu acho que até vale fazer um parênteses aqui e falar rapidinho sobre a API, até porque a API é a base, né, onde esses serviços funcionam. Explicando aqui de forma bem rápida e bem leiga ao pessoal técnico, aí, por favor, não me crucifiquem, mas de forma bem leiga, a API é a forma em que
que a gente consegue conectar dois sistemas diferentes, certo? Então, eu sou a instituição A e você é a instituição B, os nossos sistemas vão ter que se conversar de alguma forma, e essa forma é o que usualmente se utiliza, são as APIs, né? Então, acho bacana aquele exemplo da API ser o garçom, né? Então, a sua aplicação é você sentado na mesa e você quer uma cerveja, né? Como é que você consegue essa cerveja? Como é que você tem essa conexão, você e a cerveja que está dentro da geladeira do bar? O garçom que é a API. Então, você olha para o garçom, então você está olhando para a sua API e fala, garçom, quero uma cerveja. O garçom vai lá na geladeira, pega essa cerveja e te devolve. Então, aí ele fez esse papel de API, ele recebeu a sua requisição, foi até a geladeira, pegou os dados, ou a sua cerveja, enfim, e te devolveu o que você precisava. Então, de forma bem genérica, tá, pessoal? Seria isso. Tá? Essa seria a API. Então, é uma forma da gente fazer dois sistemas se conectarem e trocarem informações. E a API é a base para esse sistema, né? A gente está falando de tecnologia, que banco como serviço digital, como serviço tecnológico, né? Então, acho que é bacana a gente falar que ele funciona com essa estrutura básica aí de dois sistemas conversando.